contra-revolucionários que se espalharam pelos 5 continentes. Convidamos, então, o nosso anfitrião, o deputado Gil Diniz, para presidir a sessão. Para compor a mesa, convidamos Sua Alteza Imperial Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil. Dr. Adolfo Lindenberg, presidente de honra do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Sua Alteza o Duque Paul von Oldenburg, diretor da TFP alemã. Dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, presidente da TFP francesa. Dr. Miguel Vidigal, diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo. Mr. John Howard, vice-presidente da TFP americana. Gostaríamos, diante de tudo, agradecer a presença do deputado estadual Castelo Branco, do senhor Benjamin Riegert, diretor da TFP norte-americana, do senhor Jędrzej Stępkowski, diretor da TFP polonesa, Monsieur Jean Goyard, diretor da TFP francesa, Dr. José Tadeu de Barros Nóbrega, diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo, Dr. José Roberto Leme, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, e senhor Edson Fernandes, superintendente do INCRA. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, essa sessão solene foi convocada pelo presidente dessa Casa de Leis, Carlão Pignatari, atendendo à solicitação deste deputado com a finalidade de homenagear o líder católico Plínio Correia de Oliveira, fundador da TFP. Só voltando aqui um tópico muito importante, sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora, iniciamos nossos trabalhos nos termos regimentais. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convido a todos a ficar em pé, entoarmos o hino nacional. Mas antes de entoarmos o hino nacional, faremos aqui uma Ave Maria, Dom Bertrand, por gentileza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Assistiremos neste momento um vídeo preparado pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira de algumas atividades dos últimos anos. Conta uma antiga lenda que no litoral norte da França, os marinheiros costumavam ouvir os sons de sinos vindos do fundo do mar. Diziam que por ali uma catedral fora submersa pelas marés em idos tempos. Muitos achavam que ela jamais ressurgiria. Entretanto, os sinos tocavam, e as badaladas dos sinos ressoavam do mesmo modo que a graça tocava no fundo das almas, fazendo renascer a esperança de que aquela belíssima catedral ainda ressurgiria mais gloriosa. Assim é a civilização cristã, como uma esplêndida catedral que hoje praticamente já sepultada sob o mar da revolução gnóstica e igualitária, que no último século tentou desferir seus derradeiros golpes contra essa esplendorosa catedral. Entretanto, houve quem corajosamente enfrentasse esse mar tempestuoso e iniciasse a contraofensiva para fazer ressurgir a catedral. Sim, referimos-nos a Plínio Correia de Oliveira. Durante 70 anos, este excepcional líder católico lutou para fazer vibrar na alma dos povos do Ocidente os sinos graves e majestosos da civilização cristã, antes quase totalmente submersos pela maré negra da Revolução. "70 anos? Não, muito mais do que isso. Não contente em desferir ele mesmo os golpes, formou um punhado de bravos para fazer ecoar no mundo inteiro os sinos da tradição, família e propriedade. Uma escola de pensamento e ação que, 20 anos depois do grande líder católico ter entregue sua alma a Deus, se expande dia a dia mais, seguindo seus métodos de luta e de ação em defesa da Igreja e da cristandade. Cenas de algumas campanhas dos movimentos TFP
em todo o mundo. Bom, para iniciar essa série de depoimentos, damos a palavra, então, ao Dr. Miguel Vidigal, diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo. Licença para tirar. Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, a quem cumprimento, saudando também seu irmão, o chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Luís de Orleans e Bragança, excelentíssimo senhor deputado Gil Diniz, presidente desta sessão e promotor dessa homenagem, na pessoa de quem saúdo todos os demais deputados, especificamente o deputado Castelo Branco aqui presente, excelentíssimo senhor Dr. Caio Xavier da Silveira, que aqui representa o conjunto das associações fundadas ou inspiradas na obra do professor Plínio Correia de Oliveira, excelentíssimo senhor Duque Paul de Oldenburgo, presidente da TFP alemã, excelentíssimo senhor Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Plínio Correia de Oliveira, excelentíssimo senhor John Horvath, vice-presidente da TFP americana. Senhoras e senhores, como advogado e diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo, entidade criada pelo eminentíssimo cardeal de São Paulo, que teve como primeiro presidente Dr. Ives Gandra da Silva Martins e hoje é presidida pelo Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, ser convidado para proferir palavras nesse momento de tributo a uma personalidade do mundo católico é uma honra. O professor Plínio Correia de Oliveira foi autor de uma obra impressionante. Querer fazer aqui um resumo, ainda que curto, de seus escritos, suas conferências e inúmeras manifestações públicas seria impossível. Sua Alteza Imperial e Dr. Caio certamente trarão inúmeros aspectos da vida desse homem que foi deputado federal constituinte, eleito pela Liga Eleitoral Católica, advogado da Arquidiocese de São Paulo, professor, colunista do jornal Folha de São Paulo, escritor de diversos livros, entre os quais o best-seller Revolução e Contra-Revolução, fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, bem como inspirador de inúmeras outras entidades pelo mundo afora, caracterizando-se como divulgador da doutrina da Santa Igreja e conhecido em todo o mundo católico. Ao ser chamado para fazer uso da palavra nessa sessão solene, procurei encontrar algum tema que ligasse o homenageado ao promotor desta homenagem, além da defesa comum dos valores morais como o direito à vida. Com efeito, é de autoria do deputado Gil Diniz, um projeto que tramita nessa Casa Legislativa e que pretende fazer de São José de Anchieta o patrono da educação no estado de São Paulo. Tal tributo, além de justo, constituiria o legítimo reconhecimento da importância do santo taumaturgo, personalidade ímpar da história de nossa nação e de nosso Estado. Compulsando os discursos daquele que hoje homenageamos, encontrei uma manifestação do então deputado federal constituinte, Plínio Correia de Oliveira, em 17 de março de 1934, sobre o santo apóstolo de nossas terras, na qual, juntamente com os também deputados Alcântara Machado e Cincinato Braga, cuidava-se de promover um ato público de reconhecimento nacional dos benefícios trazidos ao Brasil, realizados por São José de Anchieta. Peço licença para fazer a leitura de um trecho dessa manifestação. As figuras congêneres que vemos na nascente de um grande número de nações famosas brilham, em geral, num ardor agressivo de heróis selvagens e implacáveis, conquistando a celebridade, ora em guerras justas, ora em inqualificáveis rapinas. Sua existência é discutida e suas grandezas são fantasias tecidas pelo orgulho nacionalista que se dissipam inteiramente pelo estudo imparcial da história. E isso desde Rômulo até Guilherme Tell. Anchieta, pelo contrário, entrou na história em um carro de triunfo que não era puxado por prisioneiros e vencidos, a dor não figurou no seu cortejo, os hinos de guerra não celebraram seu triunfo, tampouco as armaduras foram seu paramento. Constituiu-lhe no cortejo pacífico
uma raça que arrancara da vida selvagem e defendera contra o cativeiro, uma nação inteira que ajudara a construir para a maior glória de Deus, abrandando o rancor dos homens e das feras, na realização da promessa evangélica, bem-aventurados os mansos que possuirão a terra. Mas eu disse mal quando afirmei que a dor não figurara no seu cortejo triunfal. Era ela o nimbo que o aureolava. Era a dor cristã do pelicano que enche de amargura ao mártir, ao santo, mas banha em suavidade quantos deles se acercam. Ele passara a sua vida a distribuir rosas, e os espinhos guardava-os para si nas labutas do apostolado. Anchieta é vulto culminante de nossa história. Termino aqui as citações daquele discurso. Analisando a obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira, percebe-se que o homenageado procurou, em sua vida, admirar aquilo que havia de mais belo e virtuoso na criação. A homenagem a Anchieta é uma, como numerosas vezes fez, ao longo da vida, a outros tantos personagens históricos. O tom foi sempre mesmo, a procura da maior glória de Deus. Conheci Dr. Plínio aos 5 anos de idade, quando meu pai me levou a uma sede da TFP. Anos mais tarde, convivi quase que diariamente com o Dr. Plínio, pois eu trabalhava no prédio em que ele tinha sua residência. Com ele aprendi a amar o Brasil e a Santa Igreja, e sou testemunha da sua grandíssima devoção à Nossa Senhora. O caminho trilhado por esse brasileiro, que tanto fez pelo país e pela Igreja, foi uma estrada árdua e lógica a partir da verdade e do bem, a partir da fé e da moral. Ele mesmo, ao indicar esse caminho a jovens que lhe pediam um conselho, dizia: siga esse caminho da verdade, por mais árduo que seja, e uma luz te acompanhará ao longo dessa vida. Não será a luz do ouro, e não será a luz dos olhos risonhos do bajulador, não será a luz dos fogos da propaganda, não será a luz fictícia ou factícia desse mundo terreno, mas é uma luz interna que os olhos não veem, mas que a alma percebe. É uma paz, é uma segurança que poderá sentir que em seu torno todos os riscos se levantam, todos os perigos ameaçam desabar sobre você. Mas, sem embargo, continuando firme, continuando no seu propósito, no seu último alento, sentirá que valeu a pena viver, e você terá cumprido o seu dever e poderá fazer suas as palavras de São Paulo. Percorri o caminho que deveria percorrer, cheguei até o fim do meu caminho, combati o bom combate. Ó Deus, dai-me agora o prêmio de vossa glória. Essas palavras resumem a vida do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Esse foi o caminho de fidelidade à verdade que procurou seguir, muito embora muitas vezes tenha sido incompreendido e caluniado por pessoas que desconheciam ou que odiavam esse caminho. Ainda hoje pela manhã mesmo, vi na internet uma manifestação falsa de um proeminente diplomata com factoides inverídicos sobre a TFP. Essa foi a batalha da sua vida, da vida de Dr. Plínio, lutar pela verdade apesar das incompreensões, de tal modo que é dele uma famosa frase recordada por todos os seus admiradores: estou certo que os princípios que consagrei à minha vida são hoje mais atuais do que nunca e apontam o caminho que o mundo seguirá nos próximos séculos. Os céticos poderão sorrir, mas o sorriso dos céticos jamais conseguiu deter a marcha vitoriosa dos que têm fé. Estes são, Alteza Imperial, senhor presidente, senhor deputado Gil Diniz, senhores deputados aqui presentes, senhoras e senhores, alguns dos ensinamentos mais importantes deixados por Dr. Plínio. Combatamos o bom combate, tenhamos devoção à Nossa Senhora e amor ao país. Esse foi o caminho trilhado pelo fundador e grande defensor da tradição, família e da propriedade. Essa é a via pela qual, sob as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil deve ser conduzido. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel, pelas fogosas palavras. Agora vamos assistir a uma breve apresentação musical de voluntários do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e associações co-irmãs de outros países.
gaitas de fole que tocaram aqui fazem parte da aparelhagem das campanhas das TFPs, campanhas de rua da TFPs em vários países. E, segundo consta, é um instrumento muito antigo que teria inspirado o órgão. Vamos, então, pedir a gentileza ao presidente da TFP da França, Dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, de nos dirigir a palavra. Alteza Imperial Real, Alteza Duque Paul von Oldenburg, Excelentíssimo Senhor Deputado Gil Diniz, dignos componentes da mesa, minhas senhoras, meus senhores. É com grandes saudades que nos reunimos para homenagear o grande líder católico paulistano, Dr. Plínio Correia de Oliveira, que mereceu ser qualificado de cruzado do século XX e profeta do Reino de Maria, títulos de 2 livros do internacionalmente conhecido historiador italiano, professor Roberto De Mattei. Cabe-me, nessas breves palavras, esboçar com mão de discípulo a grandeza do homenageado e o caráter épico de sua gesta contra-revolucionária. Plínio Correia de Oliveira foi um homem de fé, de pensamento e de ação, cuja atuação marcou de ponta a ponta o século XX, desde a sua entrada no movimento católico em 1928 até seu falecimento a 3 de outubro de 1995. A cada semana que passa, uma nova tese de doutorado, uma nova conferência em grandes instituições acadêmicas, ou um novo livro ou artigo são escritos em torno de sua figura. O mais recente é o do brasilianista norte-americano Benjamin Cohen, sob o título, em tradução livre, Maiorias Conservadoras ao longo das Américas, Brasil, Estados Unidos e a Criação da Direita Religiosa, o qual reconhece que a atual onda conservadora teve origem nos meios católicos e recebeu seu impulso decisivo já nos anos do pré-Concílio Vaticano II, no pensamento e na atuação de Dr. Plínio. Neste seleto e culto auditório, seria supérfluo relembrar sua vastíssima obra como deputado na Assembleia Constituinte de 1933-34, professor catedrático da PUC desta capital, escritor, colunista da Folha de São Paulo e, acima de tudo, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a gloriosa TFP, que, sob sua direção, teve uma atuação marcante na vida nacional, irradiando-se em mais de 20 países dos 5 continentes. O Brasil, pela primeira vez, exportava ideologia. Recordo-me de minha viagem apostólica pelo norte e nordeste do Brasil em 1958, a fim de criar grupos da obra de Plínio Correia de Oliveira em todas as capitais do norte e do nordeste do Brasil. Eu visitei o grande intelectual e escritor Câmara Cascudo a pedido do Dr. Plínio. O Câmara Cascudo foi participante do primeiro grupo ultramontano em Recife e ele, ao se falar do Dr. Plínio, ele disse: o Dr. Plínio construiu para si... Não, ele procurava uma imagem. O Dr. Plínio construiu para si uma montanha, uma cadeira... Não, o Dr. Plínio construiu para si uma imensa ilha ao longo das costas do Brasil e o Brasil inteiro olha para ele. Isso em 1958. Igualmente supérfluo seria mencionar seus numerosos artigos e livros, um dos quais foi qualificado de eco fidelíssimo do Supremo Magistério da Igreja,
escritos que foram sempre bandeiras de luta anticomunista e antiprogressista, remexendo as águas estagnadas não apenas do Brasil, mas nos 5 continentes, por onde se disseminou o seu pensamento através da atuação das TFPs locais. Seria preciso dispor de vários dias para poder traçar seu perfil de homem de ação e mostrar como atuou com sabedoria e coragem em vários momentos cruciais da política nacional e internacional, denunciando e opondo obstáculos aos adversários da civilização cristã nos pontos mais sensíveis, desarticulando assim seus planos mais cobiçados. Cito apenas 2 grandes campanhas, as 6 páginas de denúncia do socialismo autogestionário do presidente francês François Mitterrand, publicada como matéria paga em jornais de 52 países, totalizando 33,5 milhões de exemplares, e a campanha de coleta de adesões em defesa da independência da Lituânia, que ultrapassou 5 milhões de assinaturas colhidas nos 5 continentes. Aliás, tive a honra de presidir a delegação que entregou no Kremlin os microfilmes com as listas de adesão. Igualmente, junto com um deputado federal alemão, fui o único estrangeiro a ser convidado como representante das TFPs para falar na sessão solene do Parlamento lituano, que celebrava os 15 anos da Declaração Unilateral de Independência daquela corajosa nação báltica. Caberá a outros ressaltarem esses aspectos da vida pública de Plínio Correia de Oliveira e peço vênia para evocar apenas sua visão realmente profética, empregando o termo profeta no sentido que a teologia católica lhe outorga e na extensão que ele tem no Novo Testamento. Dr. Plínio não foi apenas profeta do Reino de Maria e da restauração da civilização cristã, como destacou o professor de Matei. Ele foi também um verdadeiro profeta da ruína do mundo neopagão, nascido das revoluções, que desde o declínio da Idade Média assolaram o Ocidente num processo multissecular, agudamente analisado por nosso homenageado na sua obra mestra, Revolução e Contra-Revolução. Hoje é fácil ver que o colosso com pés de barro, que é a sociedade moderna, cuja pedra angular são instituições ateias, como as Nações Unidas ou a União Europeia, está a ponto de desabar. Mas quem poderia imaginar, quando no Brasil ainda vigorava a República Velha e era dirigido por personalidades de estatura e caráter de um Washington Luiz, quando todos os olhos já se voltavam para os Estados Unidos como modelo da organização e do progresso, quando a estabilidade das famílias era ainda a norma e o divórcio um escândalo, quando na Igreja ainda se ouviam os ecos do pontificado de São Pio X e a Alemanha ainda era governada pelo Marechal Hindenburg. Quem, nesse contexto de estabilidade e de aparente ordem, haveria de imaginar que esse mundo, que se divertia aos acordes do jazz, iria desabar? O jovem Plínio, sim. O jovem Plínio fez com uma clarividência de impressionar. Numa carta dirigida a um colega da congregação mariana que estava no Rio de Janeiro. Recentemente li esta carta a um profissional francês que me assessora em questões organizativas e ele não podia acreditar que alguém que vivesse nessa época, na América Latina e com apenas 21 anos de idade, pudesse ter o discernimento do que aconteceria no grande cenário mundial com décadas de antecipação. Eis os principais trechos dessa carta, datada de 1930, 3 anos antes de Hitler tomar o poder. Início de citação. Cada vez mais se acentua em mim a impressão de que estamos no vestíbulo de uma época cheia de sofrimentos e lutas. Por toda parte, o sofrimento da Igreja se torna mais intenso e a luta se aproxima mais. Tenho a impressão de que as nuvens do horizonte político estão baixando. Não tarda a tempestade. Atentem bem, minhas senhoras, meus senhores, não tarda a tempestade que deverá ter uma guerra mundial como prefácio. Mas esta guerra, em 1930, um jovem de 21 anos, perscruta o século a vir e prediz tudo o que acontecerá. Mas esta guerra espalhará pelo mundo inteiro uma tal confusão que revoluções surgirão em todos os cantos e a putrefação do triste século XX atingirá seu auge.
Aí então surgirão as forças do mal, que, como os vermes, somente aparecem nos momentos em que a putrefação culmina. Todo o bafum, o submundo, da sociedade subirá à tona, e a Igreja será perseguida por toda parte. Mas, Petrus, tu és Petra, et supra hanc Petram edificabo ecclesia mea, et porta inferi non prevalebunt adversus eam. Como consequência, ou teremos nouveau Moyen Âge, uma nova Idade Média, como preconizava Berdyaev, ou teremos o fim do mundo. Não menos proféticos são os dois últimos parágrafos que poderiam servir de palavra de ordem para os católicos brasileiros nesse dia em que alguns dos nossos compatriotas ficam desanimados vendo o nosso país tão caluniado pela mídia esquerdista do mundo afora. Continuação de citação. Que parte terá nisto o Brasil? Que parte teremos nós? Eis questões cuja solução pertence apenas à divina providência. No entanto, ao invés de imitarmos os apóstolos que dormiam no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus estava na iminência de ser preso, nós devemos vigiar e orar. Eis nossa principal tarefa. Prepararmos-nos para a luta e preparar a Igreja como o marinheiro prepara o navio antes da tempestade. Mas, continua a citação, do que valem os poucos católicos que temos para tudo isto? Recurso ao sobrenatural, eis a única salvação. Julgo que, numa ocasião como a de hoje, era minha obrigação de gratidão recordar esse documento que ilustra a fé e a acuidade de visão de Plínio Corrêa de Oliveira. Sirva esta modesta homenagem como desmentido de um ditado francês, infelizmente verdadeiro em todas as latitudes. A gratidão é uma doença de cães que não se transmite aos homens. O próprio Dr. Plínio, de fato, costumava repetir que a gratidão é a mais frágil das virtudes. Que esta recordação seja nosso preito de gratidão filial ao nosso Mestre, por tudo que ele foi e por tudo que ele fez para o bem da Santa Igreja, da civilização cristã e do Brasil. Preito de gratidão que obviamente se estende a Nossa Senhora, que nos deu um tal varão, verdadeiro vir católicos et apostólicos, plene romanos, como diz o epitáfio de seu túmulo no cemitério da Consolação. Seguindo o exemplo de Plínio Corrêa de Oliveira, que era devotíssimo da Santíssima Virgem, encerro estas palavras, incitando a todos a voltarem suas almas à Nossa Senhora Aparecida, pedindo a ela que atenda às preces daquele escravo seu, que ainda muito jovem, voltou as costas para seu futuro e fez daquele passado carregado de bênçãos o seu porvir. E esse porvir não é outro que o triunfo do seu imaculado coração, anunciado em Fátima. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Caio, pela lembrança dessas campanhas que o próprio Dr. Plínio dirigiu, campanhas das quais nós somos todos aqui herdeiros e que devemos continuar levando em frente. Agora será apresentado um segundo vídeo sobre a atuação do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira aqui na Assembleia Legislativa contra a ideologia de gênero e da qual o deputado Gil Diniz teve importante atuação. Será apresentado então. A colega que está da Opus Dei, né? A bandeira que está lá do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Da TFP, que é pior. Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. A sociedade como um todo. Então, assim, o debate está aberto, o debate amplo, democrático, e vamos sim. Agrediu aqui, por favor, chama o corpo policial. E aí, na sequência, depois o Rio. Por favor, Daniel.
de suas últimas reuniões, Plínio Correia de Oliveira disse: depois do dia de hoje, no que darão as coisas? Eu não sei. Mas de uma coisa eu estou certo. Daqui a tantos anos, sejam eles 5, 50 ou 100, alguém dirá: não sei no que é que deu, mas uma coisa eu sei: Nossa Senhora venceu. Temos então agora a honra de ouvir Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Excelentíssimo senhor deputado Gil Diniz, Dr. Caio Chaveiro Silveira, presidente da TFP francesa e da Fédération Européenne pour la Restauration da Civilização Chrétienne, Sua Alteza, o Duque de Oldenburgo, Dr. Adolfo Lindenberg, presidente de honra da TFP, Instituto Plínio de Oliveira, senhor Miguel Vidigal, da Associação de Juristas Católicos de São Paulo, e, finalmente, meu caro amigo, o senhor John Horvath, da TFP norte-americana, vice-presidente da TFP norte-americana. Começo felicitando calorosamente o deputado Gil Diniz pela iniciativa dessa sessão solene, tão merecida, em homenagem ao senhor Dr. Plínio Correia de Oliveira. De fato, certamente foi o Dr. Plínio quem melhor discerniu os desígnios de glória que a Divina Providência tinha reservado para a nossa pátria, e quem melhor soube encarnar esses ideais e defender esses ideais na nossa história. Nesse país abençoado, descoberto à luz do Cruzeiro do Sul, que teve como primeiro monumento uma Santa Cruz e primeiro ato da sua história uma Santa Missa, na qual esteve em nossa pátria com seu corpo, sangue, alma e divindade, nosso divino Redentor. O Brasil é um país abençoado. O Brasil cresceu fruto da evangelização dos nossos primeiros missionários, por instruções dos reis de Portugal, que tinham como ideal muito mais do que as questões econômicas, como dizem certas correntes marxistas, mas a expansão da nossa santa fé. Daqueles portugueses, que, para usar a expressão de Camões, saíam mar adentro para mais cristãos atrevimentos, com a intenção de cumprir o mandato dado por nosso Senhor Jesus Cristo a Dom Afonso Henriques, por ocasião da Batalha de Ourique, em que se definiu a independência de Portugal, e a partir da qual Portugal passou a ser um reino, quando nosso Senhor lhe disse que aceite o título de rei, e eu quero que, pela obra de Portugal, a minha cruz seja conhecida nos 4 cantos do mundo. De fato, essa foi a grande obra de Portugal, um país pequeno, com menos de 1 milhão de habitantes, e conquistou a metade do mundo. Mas o Dr. Plínio soube discernir isso, soube dar continuidade a esse ideal, soube defender a Santa Cruz, soube manter viva essa chama em nossa pátria. O Dr. Plínio continuou na sua obra, a obra dos jesuítas, dos franciscanos, que consolidaram a nossa nação. O Brasil era uma pequena faixa de terra que ia de Marajó à Laguna, por causa conseguimos tratar de Tordesilhas. Depois da separação das coroas em 1640, o Brasil era um país 3 vezes maior. E o que definiu as nossas fronteiras foram os marcos com a cruz de Cristo plantados principalmente pelos jesuítas e pelos franciscanos, mas também pelas nossas bandeiras e os bandeirantes e as entradas tão denegridas hoje por uma certa esquerda que não quer que a legenda da nossa pátria continue na vida, na alma do nosso povo. O Brasil é um grande povo e o Dr. Plínio soube exatamente manter essa chama. Se hoje há um Brasil profundo, um Brasil anticomunista, um Brasil que soube dizer basta a essa agenda vermelha que se querendo impor contra a nossa fé, contra os nossos ideais, contra a nossa pátria, para a destruição da nossa pátria, isso se deve, em grande parte, mais do que em grande parte, certamente ao professor Plínio de Oliveira, que manteve
esse lado combativo da alma dos brasileiros, com as campanhas que vêm se desenvolvendo há mais de 50 anos nos 4 cantos desse grande Brasil. Os jovens heróicos que, sobre o ideal de tradição e propriedade, proclamavam os ideais que nunca morreram. Esse é o nosso Brasil, e é esse Brasil que o Brasil amou. Desse Brasil que teve um povo extraordinário, tem um povo extraordinário, um povo que nasceu exatamente como fruto da nossa fé. Um povo que soube somar as qualidades das várias nacionalidades que aqui se encontraram, o que deu um país pacífico e heróico, inteligente, com uma extraordinária rapidez de raciocínio, com uma extraordinária capacidade empreendedora, com doçura e lealdade, um país que tem uma das características do seu povo é o gosto da admiração. Um povo que sabe admirar a qualidade dos demais. E, com isso, uma extraordinária capacidade de adaptação, sem perder as próprias características, mas sempre acrescentando. Esse é o nosso Brasil, é esse o Brasil que nós amamos, e esse Brasil que hoje está servindo como exemplo para as demais nações da América Latina e do mundo inteiro. O Brasil hoje é um ponto de referência no concerto das nações, um ponto de inspiração na reação a esse processo revolucionário 5 vezes secular, mas que vem hoje renascendo para esses ideais da cristandade. Um povo que bradou que nossa bandeira verde e amarela quer o meu Brasil de volta. Nossa bandeira jamais será vermelha. E quero a consolidação da nossa fé. Dr. Plínio soube inspirar isso, e ele tem uma descrição, e com isso eu encerro, porque eu tinha muitos pontos que eu ia tratar, já foram tratados pelo Dr. Caio, da obra extraordinária do Dr. Plínio, por exemplo, a questão da Lituânia, porque é evidente para todos que derrubou a cortina de ferro foi a campanha da Lituânia. Eu estive na Lituânia pouco tempo depois da libertação pelos comunistas, e os lituanos nos diziam: os senhores não sabem o quanto nós lhes devemos. Não fosse a ação das diversas TFPs no maior abaixo-assinado da história até aquele momento, nós teríamos capitulado. Mas quando souberam que iniciada no Brasil uma campanha junto à opinião pública para coletar assinatura em apoio às tentativas da independência da Lituânia, que já tinham sido esmagadas sobre as esteiras dos tanques russos, quando souberam que havia essa campanha de colete de assinatura no mundo inteiro, decidida pelo professor Plínio de Oliveira, eles retomaram o ânimo e venceram, e foi o primeiro elo do tecido podre da União Soviética que se rompeu. A partir disso, a União Soviética se esburraou e o Brasil foi o ponto de inspiração, e hoje o mundo mudou em grande parte, ou melhor, eu diria até mais, foi uma iniciativa do professor Plínio de Oliveira, essa campanha. É isso que nós devemos a ele. Nós vemos muitas outras coisas, como o Dr. Caio fez referência, a derrubada do projeto socialista do presidente Mitterrand. Devemos muito, nos Estados Unidos, várias campanhas de defesa da bandeira, que também foi uma mudança profunda na opinião pública americana, no momento em que, por obra das esquerdas, os soldados jogavam suas condecorações no lixo. O Dr. Plínio inspirou uma campanha em defesa daquela bandeira que estava sendo queimada por certas esquerdas. Isso os nossos amigos norte-americanos estão testemunhando disso. Daí nasceu uma reação americana que levou à posição atual, que até essa reação que nós assistimos nos Estados Unidos, e que esperamos que se retome o quanto antes. Mas eu termino, para não me alongar, com um trecho que eu selecionei também do Dr. Plínio de Oliveira, para ver como ele tinha entendido a alma dos brasileiros. Ninguém como ele entendeu exatamente essas vias gloriosas que a Divina Providência tinha, ninguém como ele entendeu o povo brasileiro, ninguém como ele soube inspirar essa reação que veio alguns anos depois do seu falecimento, mas que mudou a nossa história. Nós nos libertamos de uma agenda vermelha que queria fazer do Brasil um país socialista, um país comunista, e hoje nós temos um país que defende os seus valores e que tem na sua alma o desejo quando nós bradamos nas ruas, quero o meu Brasil de volta, nós queremos exatamente esse Brasil autêntico, esse Brasil católico, esse Brasil que nasceu
da fé católica do seu povo. Eu trouxe aqui para ler, para ver até que ponto o Dr. Plínio discerniu o que é o povo brasileiro, um trecho de um discurso feito quando o Dr. Plínio não tinha 30 anos, por ocasião do Congresso Eucarístico que houve aqui em São Paulo, diante de cerca de 1 milhão de pessoas. Dizia o Dr. Plínio: já nos primeiros passos da sua história, o Brasil dava mostra de ser um povo que Deus criara para grandes feitos. Talvez não fosse ousado afirmar que Deus colocou povos de sua eleição em panoramas adequados à realização de seus grandes destinos e que os chama. Não há quem, viajando por nosso Brasil, não experimente a confusa impressão de que Deus destinou para teatro de grandes feitos esse país cujas montanhas trágicas e misteriosas, peneiras, parecem convidar o homem às supremas afoitezas do heroísmo cristão, cujas verdejantes planícies parecem querer inspirar o surto de novas escolas artísticas e literárias, de novas formas, de tipos de beleza, e na orla dos cujos litoral os mares parecem cantar a glória futuro de um dos maiores povos da terra. Quando nosso poeta cantava que na nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá e que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, percebeu, talvez confusamente, que a providência depositou na natureza brasileira um porvir igual aos maiores povos da terra. Tempos houve em que a história do mundo se podia intitular Gesta Dei per Francos. Dia virá, e nós podemos afirmar que esse dia veio, Gesta Dei per Brasilienses. Esse estudo citado por Dr. Caio, desse professor universitário da Califórnia, em que mostra como o nascedor dessa reação direitista foi a obra do Dr. Plínio de Oliveira, hoje posso dizer Gesta Dei per Brasilienses. A missão providencial do Brasil consiste em crescer dentro das suas fronteiras, em desdobrar aqui os esplendores de uma civilização genuinamente católica, apostólica e romana, e de iluminar amorosamente todo o mundo com um facho dessa grande luz, que será verdadeiramente o Lumen Christi que a Igreja irradia. Nossa índole, meiga e hospitaleira, a pluralidade das raças que aqui vivem em fraternal harmonia, o concurso providencial dos imigrantes que tão intimamente se inseriram na vida nacional e, mais do que tudo, as normas do Santo Evangelho jamais farão de nossos anseios de grandeza um pretexto para jacobinismos tacanhos, para racismos estultos, para imperialismos criminosos. Se um dia o Brasil for grande, sê-lo-á para o bem do mundo inteiro. Sejam entre vós os que governam como os que obedecem, diz o Redentor. O Brasil não será grande pela conquista, mas pela fé. Não será rico pelo dinheiro, mas pela generosidade. Realmente, se soubermos ser fiéis à Roma dos Papas, da doutrina católica tradicional, diria eu, poderá nossa cidade ser uma nova Jerusalém de beleza perfeita, honra e glória do mundo inteiro. Executai o programa que Cristo traçou para os homens, que consiste no reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo. Em um Brasil imensamente rico, vereis florescer um povo imensamente grande, porque dele poderá-se dizer: bem-aventurado esse povo, sóbrio e desapegado, no esplendor embora de sua riqueza, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado esse povo generoso e acolhedor, que ama a paz mais do que as riquezas, porque ele possui a terra. Bem-aventurado esse povo de coração sensível ao amor e às dores do homem-deus, as dores e o amor de seu próximo, porque nisso mesmo encontrará a sua consolação. Bem-aventurado esse povo varonil e forte, intrépido e corajoso, faminto e sedento das virtudes heróicas e totais, porque será saciado em seu apetite de santidade e de grandeza sobrenatural. Bem-aventurado esse povo misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Bem-aventurado esse povo casto e limpo de coração. Bem-aventurado a inviolável pureza de nossas famílias cristãs, porque será a Deus. Bem-aventurado esse povo pacífico e de patriotismo limpo de jacobinismo e racismo, porque será chamado filho de Deus. Bem-aventurado esse povo
que leva o seu amor à igreja a ponto de lutar e sofrer por ele, porque dele será o reino dos céus. E ele terminava esse discurso famoso dizendo: mais fácil seria tirar o Cruzeiro do Sul, nosso firmamento, do que a fé na alma do seu povo. E é isso que nós estamos vendo renascer nos dias de hoje, graças à obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis a essa vocação grandiosa que o Dr. Plínio traçou, descreveu, para que assim, no reino do Imaculado Coração de Maria, o Brasil venha a ser um luzeiro para a inspiração de todos os povos da terra e assim a maior glória de Deus e a realização daquilo que nos foi prometido em Fátima, quando Nossa Senhora disse: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Obrigado, Dom Bertan. Muito obrigado especialmente pelas palavras a respeito da vocação do Brasil, país berço do homenageado desta noite. Nós temos mais um depoimento, desta vez de um norte-americano, vice-presidente da TFP norte-americana. Com a palavra, por favor, Sr. John Howard. Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Bragança, Excelentíssimo Senhor Deputado Gil Diniz, Excelentíssimo Senhor Dr. Caio Xavier da Silveira, do Paul de Oldenburg, Senhor Dr. Aldolfo, e senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Em nome da TFP norte-americana, gostaria de prestar uma pequena homenagem ao Sr. Dr. Penho. Eu presto homenagem dele como católico, porque eu acho que eu não sou o único aqui que deve a prática da minha fé católica ao Sr. Dr. Penho. A vida dele foi para nós um modelo, uma inspiração, uma chamada para nós entregar-nos para Nossa Senhora e fazer-nos dela. Ainda mais, ele nos convidou para lutar para ela. Eu devo prestar homenagem também como americano. A alma do Sr. Dr. Penho era grande. Ele tinha uma solicitude e bondade para os norte-americanos. Ele até formou uma comissão de estudos, que ele chamava o Reunião dos American Boys, para estudar os problemas dos Estados Unidos, que agora estamos vendo surgir. Esses estudos, ele iniciou os estudos para apresentar panoramas imensos e soluções inimagináveis. E por isso temos que agradecer ele e homenagear ele também. Eu presto homenagem dele como homem de Deus, por os tempos que nós estamos. No mundo em que nada é certo, ele nos deu certezas. E no mundo em que em que nada é belo, tudo que é belo é conspirado, ele nos apresentou com uma visão maravilhosa.
em mundo em que em mundo de entrega, traição e podridão, ele nos convidou para um grande cruzado. É isso que são essas as homenagens que eu gostaria de fazer. Mas a alma do Supremo é grande demais para caber dentro de homenagens, mesmo feito por pessoas ilustres. Para nós que conhecíamos ele, nós conservamos a lembrança da imensa alma, do fogo, da bondade dele em nossos corações. Espero que nós podemos transmitir algo disso, que realmente é intransmissível, durante as comemorações desse fim de semana. Se algo disso é feito, a conferência seria um sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. John Howard, pelo depoimento, especialmente porque o depoimento da TFP americana é um depoimento vivo das atividades que a TFP americana desenvolve no país. Bom, estamos caminhando para o encerramento desta sessão, mas antes das palavras finais do deputado Gil Diniz, convidamos o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança a fazer a entrega de uma simbólica lembrança da parte do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira ao ilustre deputado Gil Diniz. Então, para o encerramento, por favor, com a palavra, o senhor deputado Gil Diniz. Boa noite a todos, minhas senhoras, meus senhores. Ô Bertrand, não sou muito afeito aos cerimoniais, mas vou tentar citar aqui a todos. Estou emocionado, mais uma vez emocionado, ao lado desses irmãos, dessas irmãs aqui. Cumprimento Sua Alteza Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dr. Adolfo Lindenberg, presidente de honra do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, Sua Alteza, o Duque Paul von Oldenburgo, diretor da TFP na Alemanha, Dr. Caio Vidigal Xavier de Silveira, presidente da TFP na França, Dr. Miguel Vidigal, diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo, Sr. John Howard, vice-presidente da TFP americana. Acertei? Muito obrigado pela presença, cumprimento também o amigo Mário Navarro, presidente do PCO, muito obrigado pela presença. E todos os outros aqui, eu vejo rostos amigos, pessoal do apostolado Santo Inácio de Loyola, Paulo Cogos. E se eu ficar citando aqui, Dom Bertrand, eu vou acabar me perdendo, mas sintam-se todos abraçados nessa noite. Hoje nós homenageamos Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, um gigante, um herói nacional, Dom Bertrand. E é o mínimo que nós podemos fazer como deputados aqui nesse parlamento, é reconhecer esses homens, essas mulheres, construtores do Brasil, heróis nacionais, católico. Eu sou pernambucano, sei que o
Dr. Plínio tem na sua família também, pernambucanos. Eu me lembro que, chegando de Pernambuco, a minha família católica também, participávamos ali das festas, na igreja, das procissões. Eu, muito pequeno, não entendia, ali quando nós fazíamos uma fila num crucifixo, e beijávamos ali os pés de nosso Senhor Jesus Cristo ali crucificado. Para mim era algo muito diferente, não conseguia entender. E chegando aqui em São Paulo, morei próximo à paróquia Santa Maria de Nazaré, onde fiz minha primeira comunhão, crisma. E minha catequista, a tia Rita, ela nos colocava no altar, no pé do altar, em todas as missas. Eu gostava de olhar as imagens dos santos e ficava ali admirado, às vezes ouvindo falar da história de cada um deles. E ali ainda na minha meninice, trajetória, passando para a adolescência, eu conheci 2 meninos, o Manuel e o Vinícius, que frequentavam ali a sede na Sena Madureira. Era a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima. E tinha ali o karatê, tínhamos ali o Santo Rosário, e aquilo ali era fantástico para mim. E, Dom Bertrand, eles me presentearam com o Santo Rosário, e, às vezes, nós nos desafiávamos ali a ir na paróquia e rezarmos ali o Santo Terço, às vezes com os braços estendidos, como se estivéssemos em formato de cruz. E ali eu aprendi a amar o Santo Rosário e rezá-lo. Minha mãe, ao ver aquela criança, início de adolescência, rezando, nós morávamos em 2 quartos, então era quarto, que era sala, e a cozinha, que era quarto também, uma beliche, eu e meu irmão. E só tinha uma cortina que dividia aqueles cômodos. E ela vendo eu rezar o Santo Rosário antes de dormir, ela falou, meu Deus do céu, isso aqui é muito radical para uma criança. Continua indo na missa aqui na paróquia, continua participando aqui da igreja, mas não deixou eu dar sequência ali. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre me achava ali uma ilha nesse oceano. Eu lembro esse oceano, de obscenidades, de criminalidade, de vilipêndio, por exemplo, aos nossos símbolos. Eu não conseguia entender de onde saía o ódio dos meus professores. Eu fiz história. A Igreja Católica. Eu briguei, Dom Bertrand, com o meu orientador. Acabei não entregando, não apresentando, na verdade, o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, porque no meu coração, e ali eu ainda não entendi essa guerra ideológica, essa batalha ideológica que nós vivemos, porque era sobre a fundação da cidade de São Paulo. E sobre a fundação da cidade de São Paulo, não teria como eu não falar de São José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, de todos os jesuítas, Leonardo Dias, que construíram a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Mas o principal start, ali naquele momento, foi quando eu fui numa reunião de pais na escola dos meus meninos e tinham acabado com o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Colocaram o famigerado Dia de Quem Cuida de Mim. Achei um absurdo. Eu falei, olha, está acontecendo alguma coisa. Não é possível. E eu ali vestido de carteiro, eu fui carteiro por quase 5 anos na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, balançando a cabeça ali na reunião de pais. E a professora disse, olha, aquele pai não gostou. Eu falei, é claro que não, é óbvio que não. Querem uma terceira data? Coloquem um dia da família, mas não tirem o dia da mãe, não tirem o dia do pai.
E ali eu vi que outros pais concordavam comigo também, mas tinham medo de falar. Ela era aquela espiral do silêncio que nós não conseguíamos romper naquele momento. E comecei a procurar ele nas redes sociais. E eu me lembro que passou aqui agora no vídeo a nossa discussão do Plano Estadual de Educação nessa Assembleia, que eu estava presente, e os jovens do IPCL também estavam, vendo Alisson, Rodrigo e outros mais, desculpem não citá-los aqui, mas estávamos conosco. Antes disso, nós estávamos discutindo o Plano Municipal de Educação na Câmara Municipal, e eu queria fazer parte daquilo, aquilo me incomodava muito. Então, quando eu olho para trás e vejo, Sr. James, encontrei em Washington, quarta-feira de cinzas, Vossa Senhoria me viu ali com a bandeirinha do Brasil, o senhor estava com a cruz ali, com as cinzas na testa, fizemos ali uma amizade. Eu olho para trás e vejo que Dr. Plínio Correia de Oliveira, ele me fez amar o Santo Rosário, ele me fez amar com um pouco da história que eu conheci do Bertrand. Nossa Senhora. E hoje, eu fico honrado de ter todos vocês aqui numa sexta-feira, esse horário, chovendo, assembleia lotada. Isso é o Brasil, isso é São Paulo, isso é o Brasil. Isso aqui é o nosso povo católico, o nosso povo de bem, que vem aqui, a casa do povo, mostrar que nós defendemos e acreditamos nesses valores que o Dr. Plínio sempre ensinou. Então ele me fez amar a Virgem Maria, o Santo Rosário. E para finalizar aqui, para não me estender, só para contar esse meu testemunho, né, de fé, e eu não tenho dúvida que essa minha trajetória culmina aqui na Assembleia por graça de Jesus Cristo, por obra aí de sua mãe, Virgem Maria. Minha mãe é diarista, meu pai porteiro, um retirante nordestino, como milhões aqui em São Paulo, morador da periferia de São Paulo e hoje nessa casa de leis. Mas eu me lembro do Bertrand, que todo ano nós íamos em Romaria para Aparecida, todos os anos, acordávamos 4 horas da manhã, aquele ônibus lotado na paróquia, chegava lá em Aparecida, olhava para a imagem milagrosa, meu pai, minha mãe, meu irmão, assistíamos à missa, e todos os anos íamos ali, vimos, né, a Basílica ser reformada, vimos ali tudo que aconteceu naquela cidade. Eu sempre rezando, né, pedi a Deus que me iluminasse, guiasse o meu caminho, que me usasse. E que honra, Dom Bertrand, em 2019, dia 12 de outubro de 2019, voltar àquele santuário, o maior santuário dedicado a Maria, eleito deputado estadual. Mas não só, eu assistia ali a missa e olhava ao lado, estava o presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu chorava, eu olhava para a imagem milagre, eu estava na reta assim da imagem milagre, e falava assim, o que a senhora fez? O que a senhora fez com a minha vida? Muito obrigado. E eu peço a Deus que me ilumine, que use a minha vida, que use o meu mandato, que é de cada um de vocês, para que a gente possa combater esse combate, para que a gente não possa desistir, assim como jovens aqui, lá, naquelas palestras da Judith Butler, contra a ideologia de gênero ali, nós combatendo, sendo xingados, sendo humilhados ali, mas em posição de batalha,
rezando, defendendo esses nossos valores. Meu primeiro projeto que eu queria aprovar nesse parlamento era tornar São José da Anchieta patrono da educação no estado de São Paulo. Está prestes a ser votado, está em condições de ser votado. Não foi votado porque o PSOL obstruiu, não permitiu. Aprendi o regimento. A gente agora sabe aqui fazer as manobras regimentais. Está pronto para ser votado. Abri mão dele, já que tinha essa oposição, para aprovar, Dom Bertrand, o serviço religioso, a missa, os cultos, como atividade essencial durante a pandemia. Aprovei esse projeto, foi uma honra para mim, como o primeiro projeto aprovado nessa Assembleia, tornar essencial, né? O Estado reconhecer, porque é essencial. O governador vetou esse meu projeto. Uma semana após o veto, ele fez um decreto, praticamente copiando o teor do meu projeto de lei, para não dar o crédito para mim. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Vamos à frente, vamos adiante, colocando aí as nossas pautas, os nossos pleitos. Pude aprovar no último mês, nas comissões temáticas, e agora aguardo a sanção do governador, e esse eu espero que seja sancionado. O dia do nascituro, o dia daqueles que esperam nascer, aquela vida humana que está ali, prestes a nascer, Dom Bertrand, que nós defendemos tanto, o Dr. Plínio defendia tanto, primeiro direito essencial do ser humano, a vida nesse período de cultura de morte. Ali os meninos do apostolado, Santo Inácio, rezando em frente ao Pérola Baito, e o pessoal esteve presente, estarei lá presente também. Vamos ter agora a marcha pela vida, no próximo domingo. Então, meus caros, usem o meu mandato, usem toda a estrutura, toda a força que vocês me dão, com as orações, com o Santo Terço. Essa sessão do Bertrand, ela nasceu quando os jovens do PCO vieram no meu gabinete para rezarmos o Santo Terço. Saiu nas redes da Assembleia, algumas pessoas comentando aqui, e nós queremos fazer, mensalmente pelo menos, a reza do Santo Rosário, rezarmos o Santo Rosário, publicamente no hall monumental, convidarmos aqui todos os assessores que queiram rezar conosco, mostrarmos aqui que tem católicos, que tem homens e mulheres que amam a Santa Igreja, que amam nosso Senhor Jesus Cristo, que amam a Virgem Maria, e tem aí, no exemplo de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que são discípulos de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que querem o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então, espero um dia, Dom Bertrand, que o nome de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira esteja nos livros, não só de história, mas no livro de Heróis da Pátria, lá no Panteão, lá em Brasília. É o mínimo que nós podemos fazer. E que todo ano nós nos reunimos aqui, nesse plenário, para celebrar a vida, a obra desse gigante, desse herói nacional, desse herói católico, que o Brasil e o mundo precisa conhecer, e está conhecendo, graças ao apostolado de homens e mulheres, de jovens, como vocês que estão aqui hoje. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, é uma singela homenagem, mas daqui vão sair muitos frutos, Dom Bertrand. Muitos frutos. Essa sessão está sendo passada na Rede Alesp, está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo YouTube, para o mundo inteiro. E que o Estado de São Paulo saiba que nós nos espelhamos num homem de ação, que é esse herói nacional, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
Muito obrigado, deputado Gil Diniz, pelas palavras de fé, de encorajamento, mas, sobretudo, pelo exemplo de ter sido um homem que quebrou o silêncio. Muitas vezes, como o senhor mesmo descreveu, o silêncio e a indiferença pairam e é muito difícil uma pessoa reagir contra isso. E foi esse o exemplo que o senhor deu, no caso que o senhor contou, da ideologia de gênero na escola, mas em muitos outros casos e também no caso dessa sessão. Muito obrigado. Temos mais uma apresentação musical dos jovens, dos mais jovens discípulos de Dr. Plínio, e depois as palavras de encerramento. Dom Bertrand, o senhor nos dá a honra de fazer uma oração final antes de encerrarmos aqui a apresentação? Rezamos 3 Ave-Marias, pedindo a Santíssima Virgem que nos abençoe, que nos mantenha firmes na defesa da nossa santa fé, para o bem do Brasil, para a glória de Deus, e como recompensa, que recompense ao professor Plínio de Oliveira tudo que ele fez por nossa pátria, mas não só por nossa pátria, pela cristandade durante sua longa vida, e que nós estejamos à altura dessa missão para a qual nos convidou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Esgotado o objeto da presente sessão, eu agradeço às autoridades, ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ao JUCASP, à minha equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, da fotografia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da Imprensa da Casa, da TV Alesp e das assessorias policiais, militares e civil, bem como a todos que, com as suas presenças, colaboraram para o pleno êxito desta solenidade. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.